Começa agora mais um programa Líder de Audiência. Muito boa noite, amigos do Itacontece TV. Estamos começando agora mais um programa Jornada com Marc Fortune de Leon. Infelizmente o De Leon não está presente nesse momento porque está cobrindo um outro evento, mas nós estamos aqui com o nosso grande amigo, ele que é ator, diretor, dramaturgo, é lá de São Paulo, Genis Holder. Genis, muito bem-vindo aqui aos estúdios do Itacontece TV. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos. E a trajetória da arte, eu acho muito interessante o trabalho que vocês estão fazendo, porque a arte precisa desses tipos de movimentos. Então eu acho que vocês estão fazendo esse trabalho é muito significante, porque vocês estão dando oportunidade dos artistas virem até aqui e fazer suas explanações a respeito dos seus trabalhos. Bacana, muito obrigado pelas suas palavras, e eu acho que é isso, eu acho que a vida imita a arte e a arte imita a vida, é um ciclo, né, Gênesis? Sim, eu sempre, porque é interessante que as pessoas quando me perguntam o que é arte, que eu também sou professor de artes, né? A arte é a história do povo de um lugar. Por incrível que pareça, nós estamos aqui em Itanhaém, e Itanhaém com suas tribos, as tribos que existiam aqui há muito tempo, eles faziam seus colarzinhos com tudo que vem do mar, com conchas, etc e tal. E o homem, as outras tribos que existiam lá em cima, também tinham a sua forma de cultura. Então um colarzinho que se faz é uma forma de expressão de uma cultura. Então a cultura ela foi se desenvolvendo no mundo por causa disso, dessa interligações de você vir de um lugar e trazer o teu conhecimento artístico para um outro lugar que já tem também a sua cultura artística, e aí então esses dois se amalgamam e se tornam em uma coisa só. E eu acho que a cultura, é até bom a gente estar falando de cultura, ela está muito, inclusive lá em São Paulo mesmo, nós estamos sofrendo muito com a questão cultural, porque estão tirando subsídios para os artistas e etc e tal. Eu acho que nós tivemos uma pequena conversa sobre Lei Rouanet, antes a gente... Os bastidores, nós tivemos tínhamos antigamente a Marcos Mendonça, e nós temos ainda... incentivos, que eles são patrocínios, são incentivos, que também é outra questão, que é muito difícil se encontrar um patrocínio da iniciativa privada. Da iniciativa privada, principalmente quando você não tem no seu elenco um artista que está midiático, né, que a gente chama, está na mídia, está na televisão, em novelas e tal. Isso é um sofrimento de nós atores também, porque isso vira até uma piada. Que todas as vezes quando você fala, eu sou ator, para quem não sabe, o ator ele tem um registro profissional, você não é ator sem ter registro profissional. E desde o momento que você tem um registro profissional, você é tão ator quanto o ator que aparece na televisão. Então, na realidade, Gênesis, ser ator é uma profissão. É uma profissão. Como o advogado tem que ter a OAB, o jornalista... O ator tem que ter o DRT. Você é obrigado a ter o teu registro profissional. Ator, cantor... Qualquer um para receber, por exemplo, a Lei Rouanet. Vamos dar como exemplo aí a Lei Rouanet. Ótimo, boa pergunta. Você não... quase todos os seus projetos, quase todos, eu digo quase todos, porque o outro pode... O teu elenco inteiro ele precisa ter DRT. Certo. Precisa ter um registro profissional. Essa lei é uma lei de 1979, né? 78 para 79, e que regulamentou a profissão de ator. Então, você não é ator, agora fazendo uma brincadeira, à toa. Você precisa estudar, ter conhecimento, se aprofundar, porque é muito difícil você imitar o outro. A gente chama de ator de repertório. Você tem muitos atores que eles se repetem muito. Você vai assistir um filme, ou uma peça teatral, ou novela. Eu vejo mais isso em novela. E o ator é sempre o mesmo, ele não tem muitas expressões faciais, as inflexões... É muito artificial, É muito igual.
E a gente chama isso de ator de repertório. Eu até faço questão de falar de um dos grandes atores que até está meio esquecido na TV, o Osmar Prado. Prado, grande Osmar Prado. Nem vou falar de Lima Duarte, da Fernanda Montenegro, mesmo Paulo Altran, porque esses daí eram monstros consagrados. Mas eu vejo ele, Osmar Prado, para mim, um dos grandes atores que era um ator de repertório, que ele fazia um personagem, daqui a pouco ele fazia outro. Ator de repertório, eu quero deixar até bem claro para vocês, é assim, o cara faz um louco, como assim, daqui a pouco ele faz um médico, daqui a pouco ele faz um devoto. E ele tem todos os caçoetes, porque ele é um cara de pesquisa, ele vai atrás disso. Ô, Gênesis, fala uma coisa para nós aqui, já que nós estamos falando sobre Lei Rouanet, tudo. Lei Rouanet não é só para atores, é para artistas no geral, para incentivar, para fomentar a arte e a cultura. Só que, me corrige se eu estiver errado, o que eu sinto da Lei Rouanet hoje é que, para onde aquela verba deveria ir realmente, para os projetos, porque tudo tem que ser projeto, obviamente, para os projetos de grupos teatrais, de cantores que estão iniciando a carreira, que precisa desse incentivo, parece que esses não são os beneficiados, são os grandes nomes midiáticos, como você mesmo mencionou. No meu ponto de vista, são os grandes beneficiados com a Lei Rouanet. Ou eu estou errado? Então, existe o apoio igualitário à arte? Não, porque eu vou falar, voltando de novo à nossa história dos atores, por exemplo, no nosso sindicato, eu tive uma conversa, acho que até uma pessoa ontem, e nosso sindicato, a gente vive em pé de guerra por causa da Ivete Sangalo fazer tanto comerciais. A Ivete Sangalo, ela é midiática, ela vende, ela é povão, sim, ela é popular. Então, o nome dela, ela vende um produto. Vende, então, é isso. E as grandes empresas, elas querem atrelar o seu nome a essas pessoas que já têm, são midiáticas, são super conhecidas, que ela sabe que se essa pessoa falar do produto dela 3 segundos, daqui um dia outro dia a pessoa vai lá vai no supermercado comprar o produto que ela acabou de anunciar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, te interrompendo. Se houvesse esse incentivo, essa fomentação, obviamente iria baratear muito o custo, principalmente, vamos falar agora de teatro. Vamos. Né? A gente tem que incentivar muito o povo a ir ao teatro, só que a gente sabe que o custo fica um pouco elevado para a grande maioria da população. Sim. Mas não é nem culpa de quem, do elenco, da direção, enfim, porque é o custo que muitas vezes é o específico somente para manter aquela peça em cartaz. Então, Mark, como nós acabamos de falar agora há pouco, isso é uma profissão. Nós precisamos trabalhar na nossa profissão e sermos remunerados para sobrevivermos, pagar nossas contas, ter os nossos divertimentos, assim como qualquer outro. E a nossa profissão é uma profissão que diverte. E ainda mais faz com que você mergulhe profundamente dentro de si mesmo, porque você se identifica com os personagens e você passa, você assiste uma peça e em um determinado trecho fala do artista, você diz, nossa, mas isso bate comigo, ou então, pô, o cara acabou de falar uma frase tão interessante, isso vai para minha timeline, e por aí vai. Mas a gente precisa, justamente, vamos voltar de novo para a questão de que no teatro existem grupos que conseguem isso com muita facilidade. Existem grupos de repertório, por exemplo, eu conheço o grupo Tapa, que eles de vez em quando eles conseguem, e aí o que melhora nisso? Do ator. Eu quero citar Brecht. Quando você me fala isso, você me fez uma pergunta bastante interessante e ela merece uma resposta também a contento. O teatro é muito caro. O teatro, o espaço físico é muito caro. Por exemplo, a minha peça, meu maior sucesso foi Meu Filho, a Lady Gaga. Nós fizemos 21 apresentações. O teatro levou 21 mil reais, porque ele levava 1.000 reais por apresentações. Eu, o autor e diretor da peça, ganhei mais ou menos uns 2.000, quase 3.000 reais. Isso durante toda a temporada. O produtor levou 7.000.
Então, veja bem, e os atores... Os atores têm que levar também, obviamente. Não, mas os atores, isso como tinha um produtor, eu não sabia qual era o tipo de negociação dele com eles, mas eles deveriam ter levado mais ou menos o mesmo que eu ganhei, como autor e diretor, e etc e tal. É muito pouco, por causa do espaço físico do teatro. Por exemplo, dia desses eu soube, assim, grandes companhias teatrais, por exemplo, o Antônio Fagundes, eu vou daqui a pouco falar sobre essa peça do Antônio Fagundes. Ele coloca suas peças em grandes teatros, mas o valor do aluguel desse teatro, por exemplo, eu ouvi falar que o Tuca estavam cobrando cerca de R$ 25 mil. Porém, no ano retrasado, né, nós estamos já em janeiro de 2019, um bonde chamado Desejo, com Maria Luísa Mendonça, fez um enorme sucesso e lotava. Agora, qual era o preço do ingresso? Quem era que pagava para assistir uma peça que alguns ingressos custava entre R$ 250? Como é que você, para poder os artistas tirarem lucros? A grande população, então, na realidade, por mais que queira, tenha interesse, fica difícil, vai para o cinema. Né? Vai para vias alternativas. Eu sou um diretor brechtiano. Eu sou fã do Nelson Rodrigues. Quando eu comecei minha trajetória no tablado lá no Rio de Janeiro, eu fui beber da fonte desses grandes nomes, e o Brecht é um autor enganjado. O Brecht, ele queria fazer um teatro justamente para quem precisa de teatro, e principalmente o teatro para as classes menos favorecidas, para que essas pessoas começassem a ter uma postura melhor em relação à sua convivência, ao seu conhecimento político. E inclusive, eu montei uma peça há uns 4 anos atrás chamada Comendo Brecht, no qual ele passava o tempo inteiro explicando para as pessoas, como eu escrevi, a maneira de você se colocar politicamente, você se colocando politicamente, você conseguir de fato acessar a cultura. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente terminar esse bloco aqui, já está logo terminando esse nosso primeiro bloco. Como você vê o futuro da Lei Rouanet? Você acha que ela se mantém, que ela vai ser retirada? Olha, o que eu sei sobre a Lei Rouanet, voltando no assunto, vamos concluir a questão da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, e isso é interessante, né? Eu, por exemplo, já tive um projeto meu aprovado pela Lei Rouanet. Só que eu não tive, o meu captador de recursos, ele não conseguiu captar recursos porque as empresas não se interessavam. Então, a lei na realidade, não é o governo repassando recursos, é o governo dando autorização para abatimento de impostos de empresas que vão dar recursos. Exatamente. Então, porque muita gente não sabe como funciona. A lei, é importante isso. A Lei Rouanet é isso. Você leva um projeto em qual você diz para eles, olha, eu vou captar tanto e tanto e tanto. Então, as empresas, elas... Tem algum tipo de benefício? Não, sim. Os seus impostos são abatidos nos impostos. Então, tipo assim, o projeto teve o aval do Ministério da Cultura. A empresa, exatamente. A empresa, ela tem que... Declaração de imposto de renda, é uma palavra, agora me desculpem, que eu vou lembrar. Ela consegue deduzir aquela parte. Isso, deduz do seu imposto, porque ela repassou para aquela empresa. E para aquele grupo teatral ou para aquele evento cultural que vai acontecer. Infelizmente teve muita gente que a gente sabe que se aproveitou dos projetos para até fazer casamentos, etc. e tal, como se fosse um projeto cultural. E no Brasil acontece de tudo, infelizmente. E a arte, ela leva muita pancada, né? O artista, ele sofre muito porque as pessoas não conseguem entender que o nosso trabalho, em geral, é um trabalho de expressão. E a expressão, ela justamente quer suscitar nas pessoas pensamentos mais elaborados sobre sua existência e a reboque a coexistência. Agora, vamos só concluir sobre a Lei Rouanet. A Lei Rouanet funciona desta maneira. Justamente quando o governo dá o aval para que você entre, peça
o dinheiro, vou falar subsídios para poder fazer o seu projeto. Nem sempre você consegue, justamente por causa que eu acabei de falar agora há pouco, de não ter no teu elenco um artista X. E o artista X, ele nem se preocupa com isso, porque ele sabe, o artista X que está lá em cima, ele sabe que você é tão artista quanto ele. É verdade. Pessoal, vamos dar uma parada agora para o nosso comercial. A gente volta já já. A conversa está muito boa. Cultura hoje aqui, florescendo aqui no Ita Acontece TV, no programa Jornada. A gente volta já. Estou aqui com o Gênesis Holder. É isso aí. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Deleon, eu sou proprietário da Invest Casa, Itanhaém, a imobiliária que vai te trazer bastante oportunidade aqui no nosso Litoral Sul. Para você que gosta do Litoral Sul, que gosta de Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém e região, nós temos as melhores oportunidades, os melhores negócios. Tanto de um produto Minha Casa Minha Vida, com imóveis a partir de 100 mil, de 90 mil, até um imóvel de alto padrão, de em torno aí de 1 milhão e 500, 1 milhão de reais. Depende do que você está buscando para você. Independente do que você estiver buscando, a Invest Casa vai encontrar para vocês. Nós temos toda a assessoria jurídica, todo o corpo de financiamento para te ajudar com qualquer banco, tanto a Caixa Econômica Federal como o Itaú, o Banco do Brasil e demais outros bancos, entendeu? O nosso site é o www.invest-casa.com. Siga a nossa fanpage no Facebook, é facebook.com/Invest Casa Itanhaém. Siga-nos no Instagram também, @investcasa, tá? Meus telefones de contato tá aqui abaixo do vídeo, pode me chamar pelo WhatsApp que eu respondo de imediato. Dê uma passeadinha no nosso site, dá uma olhada nas nossas oportunidades, não perca mais tempo. Invista seu dinheiro aqui, porque o melhor investimento é Invest Casa. Clube Náutico Itanhaém. Fala um pouquinho, Mark. Vou falar, acompanha aí, pessoal. Ambiente familiar totalmente seguro para as crianças. Fora a Marina, o atracadouro que fica às margens do rio Itanhaém. Um complexo aquático com piscina para a prática de biribol, piscina aquecida e piscina com toboágua. E para os amantes da bocha, tem 2 quadras também, Mark, além do campo de futebol com grama natural e a quadra com grama sintética. Amplo espaço para festas e confraternização. Adquira já o seu plano familiar ou individual. Ligue agora mesmo para 3426-1127 ou venha até o local. Rua Ucezino Ferreira, 448, no Baixio, em Itanhaém. Clube Náutico Itanhaém. É isso aí, pessoal, estamos de volta, espero que vocês tenham curtido aí os nossos apoiadores culturais, a gente tá falando de apoios e tal. Agora, Gênesis, estamos de volta aqui com o Gênesis Holder, ele que é ator, diretor e dramaturgo. Já já nós vamos saber sobre a trajetória dele, mas eu quero iniciar esse bloco com a tua experiência, tudo. O que você indica, o que você sugere para ser um bom ator? Fazer uma faculdade de teatro ou cursos de teatro, tipo o Dubois? Ótima pergunta. Veja só, quando você, isso para nós atores, eu por exemplo fui aluno do Volney de Assis, do Timothy Webb, fiz CPECA na USP e etc e tal, mas a gente tem um detalhe com o ator. A gente chama ele, a gente o chama às vezes de o diamante. Porque quando você encontra o diamante, ele está bruto, mas ele já tem brilho. Você percebe que ele já tem brilho. E o que é que você faz depois com o diamante? Você vai lapidá-lo. Você vai lapidá-lo. É a mesma coisa que acontece. Tem gente que nasce realmente artista. Isso é fato.
Agora, o que você vai aprender quando você faz, por exemplo, as escolas em São Paulo, tem ótimas escolas. Eu sou do tablado, você tem a EAD, né? A ECA, em São Paulo, que é Formação Superior em Artes Dramáticas, porque é outra coisa também que existe uma confusão muito grande, que as pessoas não sabem que o que é artes dramáticas. Artes dramáticas são do palco, do piso, do tablado. Então, ópera, aí você também tem a vertente circense, você tem vários que são do palco, que chama-se artes dramáticas. E eu sugiro, por exemplo, se você tem, é até bom para quem está assistindo, você percebe aquela pessoa que você percebe que tem um talento, que... E outra coisa interessante, quando se fala de talento, tem a questão de decorar o texto. Uma das coisas que a pessoa tem mais medo não é como decorar o texto. Isso também se torna-se técnica. São laboratórios que são feitos. São laboratórios. O Antônio Fagundes, por exemplo, é considerado no nosso meio notável, porque ele é um cara que ele não fica muitos dias decorando o texto. Ele pega o texto no dia, reza a lenda, e ele olha e tal, e vai lá e faz. Porque ele tem uma memória fotográfica. Mas voltando à pergunta, então existem muitas escolas que vai aperfeiçoar a técnica, porque às vezes você tem uma voz, você é um bom ator, mas você tem uma voz que ela não tem o alcance suficiente para chegar até as últimas fileiras do palco. Então você tem um preparador vocal. Para trabalhar nas necessidades individuais de cada ator. Isso, exatamente. Aí você tem, porque o nosso ator, ele é voz e corpo. E aí você precisa de expressões corporais, você precisa de inúmeras coisas, você precisa estudar muito sobre a história do teatro, porque alguém vai te perguntar alguma coisa sobre o teatro grego e você não saber. Alguém vai perguntar sobre Brecht e quais as peças você não vai saber. William Shakespeare você não vai saber. Eu acho que essa é uma grande diferença entre atores teatrais e atores que são somente da televisão, que não passaram os descobertos, entendeu? Não passaram pelo crivo dos estudos, dos laboratórios, do improviso no palco, porque no palco, na TV, corta, pronto. A Glória Pires é uma atriz de televisão, uma excelente atriz, por sinal. Mas ela diz que ela não tem capacidade de fazer teatro. Gosto muito da Glória, mas todos nós vimos isso daí na ocasião do Oscar, quando ela participou ao vivo lá. Foi notório. Então, ela eu também acho ela excelente atriz, porque a gente tem uma coisa, porque artes visuais, artes dramáticas, artes visuais. Acho que a gente fala de artes visuais, pessoal que vai para a televisão, chama-se artes visuais, que é cinema, etc e tal, comerciais. O que a gente vê é que a câmera namora com o ator. Sim. Ele já tem uma coisa de ele olha para cá, ele já sabe onde está uma câmera, ele já tem isso. Eu tenho um ator aí da Globo há pouco tempo que ele fez um comentário, que ele falou que ele nunca fez teatro e tal, inclusive ele foi execrado por uma boa parte de quem faz teatro para ele não fazer isso. Eu falei, olha, não tem problema, ele é intuição, ele é um ator intuitivo, ele não tem muito problema. Mas depois a gente percebe que ele não carrega a técnica, que ele capenga em algumas coisas justamente por ele não ter essa formação de teatro, de estar tete a tete com o público, de ter que improvisar quando esquece uma palavra ou mesmo uma sentença inteira. Que o ator do teatro ele tem essa capacidade de ir lá o ator que vai para a televisão, que é de teatro, ele tem isso. A gente chama já vai com esse know-how, né? Ele já vai com isso. Chega meio duro, né? Porque na televisão o menos é mais. Né? Você fica mais assim, mais aqui, mais contido. Lá o teatro já é uma coisa de mão, de tal. E a diferença é isso, a gente sente isso. Mas depois eles vão se desenvolvendo, porque é isso. A Laura Cardoso, ela fala uma frase que é bem interessante, ela diz, não existe ator burro. Ele não sobrevive. Olha só, hein? Vamos agora então falar um pouco sobre a sua jornada. O povo quer saber como é que você começou, de onde que veio esse amor para o teatro, porque eu sei que você
é polivalente. Eu sei que você mexe também com comida vegetariana e vegana, você vai falar um pouquinho para nós também, né? Massoterapia. A pessoa tem que ser a arte do teatro e a arte da vida, né? E você pegou um pouco de tudo da vida, né, Gênesis? É interessante, né? É interessante você estar falando isso, porque está entrando agora no meio as empresas que contratam os atores para fazer comercial. Eles estão dizendo que estão querendo as pessoas normais, não estão querendo o ator para fazer. Então, se o cara é dentista, não, eu quero um dentista, mesmo que com a maior naturalidade possível, como se nós, atores, não tivéssemos essa capacidade de estudar sobre o que faz um dentista, de que faz um cardiologista, de que faz um engenheiro, e ir lá e desempenhar isso. Mas a minha trajetória começou quando eu tinha 13 anos de idade. Uma irmã minha fazia teatro em Recife, chama-se Cristina Barros, inclusive parou, ela agora é enfermeira formada, mas parou. Mas quando eu cheguei no Recife, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu passei porque eu sou pernambucano. Um abraço ao pessoal todo aí de Pernambuco, do Rio e de Recife. Isso, falando dos 3 lugares. E eu fui passar umas férias lá e essa minha irmã estava fazendo uma peça chamada Lampião no Inferno, que inclusive eu montei uns 2 anos atrás, foi um enorme sucesso, a peça quando eu remontei em São Paulo. E aí a minha irmã, quando eu cheguei, ela estava fazendo Lampião no Inferno e tal, e aí, é sério, eu fiquei meio que apaixonadinho por uma das meninas do elenco. Para mim não existia teatro. Ficou aquela história de apaixonadinho pela menina do teatro, da peça e tal. E eu ia sempre assistir, todo final de semana, só para ficar perto daquela menina. Eu tinha 13 anos, ela tinha 19. Ela nunca quis nada comigo. Mas eu ia. Criou a paixão pelo teatro. Criei a paixão pelo teatro. A história começa aqui, porque um dia faltou o iluminador. O iluminador faltou e aí eu ficava lá em cima e o cara falou assim: Gênesis, você pode fazer a luz pra gente? Eu tinha 13 anos de idade. Eu, como? Ele faz a luz pra gente e tal. E aí eu fiz a luz, aí teve uma hora de fazer blackout, eu tinha que dar um blackout, eu não dei o blackout e tal, mas aí ele falou: não, mas não tem problema, a gente saiu de cena e se resolveu tudo e tal. E aí, outra vez, um ator chamado Augustinho, que fazia um dos personagens, ficou doente. E aí ele, caramba, isso era no Teatro do Derby. Caramba, o que é que eu vou fazer agora que não tem ninguém? Aí o iluminador falou: o Gênesis fica lá em cima comigo, porque ele tinha pedido para eu ficar para aprender a mexer na luz. O iluminador falou assim: Gênesis, o iluminador falou para o diretor João Falcão, inclusive. Procura o nome dele. Abraço aí. Chegou e falou assim: tá precisando de alguém? Ele fica aqui o tempo inteiro dando um texto, enquanto tá todo mundo lá ensinando, ele tá aqui, ele tem o texto todo decorado. Ele falou: então você vai fazer o personagem? Vai. Aí eu falei: tô aqui, vamos lá. Ensaiei 3 dias e fui lá e fiz 6 personagens, com a fala decorada, com intenção, com tudo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: você é melhor ator que sua irmã. Segue na carreira. E aí eu acreditei, né? Estou aqui até hoje. Você já passou. O que você já fez então? Você fez várias peças, dirigiu, produziu? Então, eu fiz o Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, eu ganhei o prêmio de melhor ator, já como ator, né? Eu fiquei, quando eu vim para São Paulo, eu era do tablado, eu fiz muitas peças lá no tablado. Quando eu vim para São Paulo, quando eu comecei a morar, entrei numa companhia de teatro chamada Arlequins do Teatro, que eu fiz várias peças teatrais com eles como ator. E em 1996 eu escrevi um texto chamado Pink Beatles Lampião. Claro, Pink Floyd, que eu gosto, Beatles, e a história me emendando com a minha trajetória, do meu começo de história. Era a minha história. Eu contei a minha história, né? Do cara que gostava de Beatles, de Pink Floyd, e que tinha feito uma peça chamada Lampião no Inferno, e seu envolvimento com a menininha que não queria nada e tal. E eu escrevi a primeira peça e dirigi. Mas antes de dirigir, eu passei
um tempo como estagiário de assistente de direção do Carlos. Sempre do, se do preparando, Sérgio Santiago, se do Sérgio programando. Santiago. Sempre preparando, se preparando. Você não pode entrar, não existe passos largos. Não tem atalho no Não teatro, tem, né? não tem você colocar o primeiro pé no degrau da escada e depois querer colocar no último, porque o tombo é muito grande. Então eu fui fazendo aos poucos. E aí comecei a dirigir, e a segunda peça que eu dirigi foi Fulano de Tal, Fiscal Federal do Chico, do finado Chico de Assis, que muitas pessoas se pesquisarem vão ver, foi roteirista, escreveu novelas, inclusive para a própria Globo. Em seguida eu dirigi uma peça chamada Rumo à Terra de Cabral, do Kiko Mendonça, e em seguida entrei com Por Telefone, da autoria do Antônio Fagundes, que também fez um enorme sucesso. Bacana. Você está falando alguns nomes aí, eu sei que você tem muitos contatos com muitos atores, obviamente, a tua vida dentro da arte, alguns especiais que influenciaram você, ou que te inspiraram, ou que até a própria humildade, simplicidade. Eu vejo o Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. O Lombardi, nessa época, 1998, e de 98 para 2000, nós estávamos no mesmo teatro com a mesma produtora chamada Dora Mendonça. Ele estava fazendo uma peça O Anjo Proibido e ela me sugeriu para ele ser stand-by. Stand-by, vou explicar rapidamente para vocês, é que você tem um elenco fixo e você tem um ator de reserva. Ela falou, olha, eu vou colocar o Lombardi, o Rodrigo, para ficar aqui de stand-by nessa peça Fulano de Tal, Rumo à Terra de Cabral. Eu falei, ótimo, tal. E na época ele era um garoto que trabalhava como garçom e tinha uma namorada que inclusive é a dama do stand-up, a Marcela Leal, e eles estavam na mesma peça e etc e tal, e ele era garçom, um sofrimento muito grande, como muitos artistas, trabalhando também com o Tony Ravan, fazendo comédia. Depois ele foi para o grupo Tapa, e aí no Tapa ele foi um produtor, apesar de que ele tinha feito já algum teste na Globo, então não tinha passado, mas um produtor da Globo viu, e ele está aí. E é uma pessoa humilde, uma pessoa batalhadora, conhecedor do teatro, se aprofundou na profissão e graças a Deus está onde está. Olha só, que bacana. E algum outro outra que te inspirou, que você admira como profissional? Como profissional, eu volto a falar com o Osmar Prado. Eu acho Osmar Prado um grande ator, um excelente ator. E as pessoas não conhecem, assim, mas quem quiser conhecê-lo, chama-se Volney de Assis. Ele fez o filme O Matador, do Beto Brant, inclusive atuando ao lado do Murilo Benício. Ele e a mulher dele, a Berta Zeimel, que inclusive fez muitas novelas na Tupi, ali nos anos 70, não me passo o nome das novelas que ela fez, mas ela era conhecida assim de um nível de Fernanda Montenegro, da Cacilda Becker, porque antes da Fernanda Montenegro, é bom que vocês saibam, existia a Cacilda Becker. Grande Cacilda Becker. Antes eu digo assim, porque depois do falecimento da Cacilda, a Fernanda virou a grande dama do teatro. Mas ali nos anos 50, anos 60, né, era a Cacilda que carregava praticamente o teatro paulistano. E Fernanda Montenegro é carioca. Olha só, tá vendo? Gente, vamos para mais um intervalo. A coisa quando tá gostosa, o assunto é gostoso, passa rápido demais. Passa. A gente volta já, que agora eu quero saber uns projetos aí, sobre Itanhaém também, que ele já esteve apresentando peça aqui, vai trazer mais peças para cá. A gente volta já, tá bom? Fica aí com os nossos apoiadores e também aí com a mensagem de um grande ator, grande amigo nosso, da Televisa, Alejandro Tomasi. Fica aí, gente, a gente já volta. Boa noite. ¿Qué tal amigos de Brasil? Soy Alejandro Tomasi y les mando todo mi cariño desde aquí, desde México, invitándoles a que no se pierdan Corazón Indomable y no se pierdan la señal del canal Y Te Acontece TV, Channel Y Te Acontece, con Marc Fortuna y De León.
Y también no se pierdan que próximamente va a pasar por ahí Por Amar Sin Ley. Les mando un abrazote desde México, su amigo Alejandro Tomasi. Mar, un abrazo. Clube Náutico Itanhaém. Fala um pouquinho, Mark. Vou falar, acompanha aí, pessoal. Ambiente familiar totalmente seguro para as crianças. Fora a Marina, o atracadouro que fica às margens do rio Itanhaém. Um complexo aquático com piscina para a prática de biribol, piscina aquecida e piscina com toboágua. E para os amantes da bocha, tem 2 quadras também, Mark, além do campo de futebol com grama natural e a quadra com grama sintética. Amplo espaço para festas e confraternização. Adquira já o seu plano familiar ou individual. Ligue agora mesmo para 3426-1127 ou venha até o local. Rua Ucezino Ferreira, 448, no Baixio, em Itanhaém. Clube Náutico Itanhaém. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors. É isso aí, pessoal, estamos de volta então aqui para o nosso último bloco aqui com o nosso grande amigo Gênis Holder, ele que é ator, diretor e dramaturgo. Ele veio de São Paulo para dar entrevista aqui nos estúdios do Ita Acontece TV. Gênis, há 4 anos atrás, 2014 foi, né? Foi, 2014. Você trouxe aqui uma peça que foi um sucesso. A nível de cidade de Itanhaém, que é carente em teatro, nós temos aí um auditório, um teatro municipal que está ainda em fase de construção, logo e estará feito, completo. Mas você trouxe aqui uma peça, Amor Não Morre. Fala um pouquinho para nós daquela experiência, da tua experiência com Itanhaém. E eu quero saber também os teus projetos, que eu estou sabendo que a Itanhaense e toda a Baixada Santista vai ter coisa nova para cá, né, Gênis? Foi uma excelente experiência que a nossa amiga Albertina, dona do Grande Albertina, Hotel Clube Azul do Mar, nossos grandes parceiros ali no Jequitibá.
Isso mesmo, ela é uma mecenas, uma pessoa que faz as coisas em silêncio, mas que ela incentiva bastante a parte artística. Ela, minha amiga particular, ela falou que se eu tinha alguma coisa para movimentar o hotel. Eu falei, olha, eu estou com minha peça em cartaz, inclusive ela foi assistir a peça e falou, não, leva a peça que é interessante e tal. E eu trouxe a peça na época para cá e eu achei muito interessante, inclusive como você falou, sobre Itanhaém, eu percebi essa carência, mas o que eu achei mais interessante foi que as pessoas que assistiram ficaram dizendo, por que não tem mais? A A receptividade, né? receptividade foi enorme, por que não traz mais? Quando é que você vai trazer outros projetos e tal? Mas eu fiquei muito para São Paulo, porque logo em seguida eu engatei uma peça minha que fez um grande sucesso, viajou o estado de São Paulo inteiro, que foi Meu Filho, a Lady Gaga. Se vocês quiserem assistir, está no YouTube. Olha aí, Assista pessoal. lá. A peça chama-se Meu Filho, a Lady Gaga, do Janis Holder. Assistam que vocês vão dar grandes gargalhadas. A Ita Acontece TV vai tentar pegar aqui com o Janis Holder Os aí links. a autorização também para a gente passar, colocar na programação do Ita Já Acontece está, TV. olha, já está autorizada. Estou falando aqui direto. E aí o meu filho, Meu Amor Não Morre, que foi, eu acho que o meu 6º texto que eu escrevi. E a Que, gente aliás, saiu- foi uma ótima peça. Eu fui assistir junto com grande maioria da cidade. Lotou o auditório ali do Lotou, Hotel Clube Azul do lotou. Mar. Aliás, um beijo para a Albertina que está nos assistindo. Ela é web espectadora fiel aqui do Ita Acontece TV e além de ser uma grande parceira nossa aí, o Hotel Clube Azul do Mar. E Amor Não Morre saiu, nós fizemos... Era o Jadson Lopes Era o Jadson Sanches Sanches. e a Thalita Lima. e a Thalita. A Thalita Lima. Dois grandes atores também. Sim. A Thalita agora ela é produtora, trabalha com Isso é bacana. produção, mas o Jadson ele tá atuando, fazendo outros O trabalhos. Jadson na época também estava com uma peça com Silvete Montilla também, as Ah, Três exato, Marias, Três né? Maria, sim, que vocês foram assistir. Fomos, vocês foram muito assistir, bom, que excelente. Legal, lá no Teatro Paiol. Gente, você que não foi no teatro ainda, você que não levou seu filho no teatro, mesmo ainda o custo sendo um pouco elevado, é um investimento que vale a pena. Coloque o seu filho em contato com os livros e com o teatro. São duas coisas que não podem faltar na vida das pessoas. Olha que coisa interessante, você está falando do teatro caro. Você fez essa pergunta lá no primeiro bloco e nós resolvemos, nós do grupo Sapsurdo, nós resolvemos fazer um combo. Nós vamos trazer duas peças teatrais pelo preço de uma, que é Aqui para a cidade. o Pacto e o texto por telefone da autoria do Antônio Fagundes. É Antônio Fagundes esse que vocês veem na TV. É da Grande autoria dele. Antônio Fagundes. Aliás, é uma humildade terrível, né? É Um uma astro capacidade- mesmo. O detalhe é que o Fagundes ele é uma pessoa como qualquer outra. Então, como nós, ele não se sente eu sou o ator e por isso eu sou especial por causa disso. Ele sabe que aquilo é uma profissão que É ele uma exerce profissão bem. que ele exerce bem e ele sabe, ele acha que ele entra todos os dias dentro da sua casa. E ele escreve também, então. Escreve. só. Eu não lembro bem os outros textos dele, mas eu acho que ele tem mais uns 3 textos. Bacana. Mas por telefone, é bom falar um pouco por telefone, porque assim, o apelo ecológico que tem o texto. Que é o que envolve hoje em dia está sendo uma apelo muito forte. Eu vou né? dar só um release mesmo da peça. Você imagine você trabalhando numa empresa e você ser demitido às 4h15 da manhã porque você foi questionar para alguém por que a empresa polui o rio. Por que a empresa está poluindo o rio? E aí às 4h15 da manhã você é demitido. Por causa disso, você foi questionar. Então você estava fazendo o seu papel de dizer, puxa, peraí, a natureza, e por que o rio, e os peixes, né, e os sapos, porque os sapos, se você mora todo mundo sabe o que está acontecendo hoje com a questão dos mosquitos, que está de volta a febre amarela, então a questão é ecológica. Esse texto do Fagundes é maravilhoso por causa disso, né? E ele foi um texto escrito na época da ditadura militar, em que todos nós éramos E nós vamos ter aqui. vou trazer, combo. vou trazer o combo do texto da minha autoria chamado O Pacto, que é um texto espírita, é uma peça espírita, muito interessante também, e
de pessoas como você, de pessoas que contam a sua história, que falam da sua trajetória, pessoas como nós. Eles são tão próximos, esses personagens são tão próximos de vocês, não só de vocês, de mim também como autor, que senão não teria escrito, que eles vão te carregar para dentro do palco. Você vai se emocionar com a história contada por essas pessoas. Cada um falando sua profissão, o que faz, porque é isso. Cada uma pessoa, você que está me assistindo, um é o quê? Um trabalho de escritório, outro trabalha Professor, Então, falando de pessoas como você, não existe nada além. Seres humanos falando com seres humanos. Ô, Gênesis, é interessante isso que você falou desse combo, desse pacote das duas peças. Não serão no mesmo dia, obviamente, ou serão as duas no mesmo dia? Eu vou estudar, porque às vezes vamos a logística de tudo, né? Exatamente. Mas eu acredito que será no mesmo dia. Bacana. A pessoa assiste uma, tem um intervalozinho. Tem previsão tem tempo de quando, de mês? Que vai... Março para abril. Agora é março agora. Pra abril. Então, pessoal, vai ficando ligado aí que com certeza a Ita Acontece TV estará presente, estará divulgando, estará na parceria aí junto também, de uma forma ou de outra. Tá? E é importantíssimo. O povo de Itanhaém, você sabe que o povo vale. O povo tem essa carência e o povo sabe reconhecer aquela peça Amor Não Morre. Até hoje as pessoas falam conosco sobre isso daí. Então é bacana a gente sentir que não existe essa distância, né? Existem alguns projetos do governo do estado que manda algumas peças teatrais, circo, através da virada cultural e tal. Né? Mas é diferente de você entrar dentro de um ambiente fechado, com acústica boa, né? E ver os atores ali realmente desenvolvendo. É engraçado que a Globo, ela pegou um jargão muito interessante. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui. E o teatro também. É isso aí, olha só. Isso é mais do teatro que da televisão. Né? Por falar em teatro e televisão, gente, a gente está sentindo, nós que trabalhamos também com o sistema midiático virtual em diversas plataformas, que cada vez mais as grandes emissoras estão migrando também para a web, porque o povo está mais hoje em dia na frente do celular, do computador, do que na frente da própria televisão. Então acho que essa tendência, como o nosso amigo Forcel também, que já deu entrevista aqui para nós sobre segurança na internet, digital na internet e indexação, aliás, vai um abraço aí para o João Carlos Forcel, escritor e ex-prefeito de Itanhaém. Eu acho que a tendência mesmo é essa agora, né? Então, a Netflix, e agora eu passo outro canal, produções de filmes, entrou firme, justamente pegando esse filão que é a internet e outros meios. Entrou firme. Então, os canais de TV, que a gente chama de canais de TV aberto, porque na TV paga você já tem isso, você já consegue mudar e pegar um filme aqui, ou você pode programar para assistir o filme da hora, e a própria TV já te avisa a hora que vai passar o filme. Mas a Netflix, principalmente, entrou e as pessoas... Porque a fórmula, uma coisa interessante que existem umas críticas a respeito das fórmulas, de como estão sendo produzidas as novelas. É a mesma coisa, quase a mesma coisa, que tem sempre aquele mistério de alguém que matou alguém, que vai ser descoberto no final. A trama, ela tá ficando muito igual, as pessoas estão reclamando que, eu vou assistir a novela, mas daqui a pouco alguém vai matar alguém. Quem matou o Det Reutemann, que ninguém esquece. Quem matou alguém, para você ficar deviando, ficar aquele jogo de que, você acha que quem foi que matou fulano? Isso já não acontece mais. Porque a pessoa faz o seguinte, ela vai ali, abre o seu computador. Já assiste a série toda, já assiste a série, pega uma série inteira e vai assistir na TV e não vai ficar mais assistindo isso. Mas eu vi que as TVs, eu estava falando agora há pouco para você, a O2 para a Globo, produzindo para a Globo, Casablanca para a Record. A Record também deu um passo à frente, apesar de que a qualidade da Record ainda não chega a uma TV Globo, por exemplo. Eles são realmente o grande canal de TV do país.
Mas a Record, eles estão produzindo, eles descobriram que existe uma boa quantidade de pessoas que gostam de assistir novelas que tratam Temas históricos também, históricos. E aí, estão pegando. Eu achei interessante que eu estava aqui na casa de um amigo e a pessoa estava assistindo as novelas do SBT. E eu vi que a fórmula, eu vi, o pouco que eu assisti, eu vi a fórmula do autor. Ele misturou Todo Mundo Deu Cris com Glee. O cara foi atrás dessas fontes todas, ele fez uma pesquisa, ele misturou isso e está ali. Só quem sabe, só quem é do meio é que vai identificando esses signos, esses símbolos e essa referência desses programas que fazem muito sucesso. Então a novelinha, que me passa o nome do SBT, tinha tudo isso que eu estou acostumado. Eu, como um homem de arte, eu tenho que assistir tudo. Então eu vi isso. Puxa, bacana, bacana. Gênesis, o pessoal que quer entrar em contato com você, eu sei que vocês estão trazendo a peça para cá, mas outras cidades também podem querer esse combo, podem se interessar e com certeza, né? E como é que faz para entrar em contato? Então, tem algum site, algum e-mail, algum fórum? Tem. No Facebook Companhia de Teatro Sapo Surdo. Sapo Surdo. Sapo com 2 P's. A minha produtora chama-se Niara Hadassa. Niara, N-Y-A-R-A Hadassa. H-A-D-A-S-S-A. Ela é a minha produtora, que também tem Facebook. Ela que tem tudo sobre a peça. E meu Facebook, que é Genes Shiva Holder. Genes, G-E-N-E-S. Vai estar aqui embaixo, tá? Tá bom? E eu gostaria também de falar do nome do pessoal que está trabalhando comigo, né? Por favor. Eu tenho a Neide Louriz, o Christian Mascarenhas, a Letícia Miranda, a Niara Radassa, a Larissa Coutinho, o Denis Teixeira. O Denis, inclusive, faz bastante coisa na TV, tanto ele quanto o Christian Mascarenhas. Para quem gosta, né? Porque a gente não se importa de fato com quem faz o que não faz. A gente às vezes fica brincando assim, você fez o que? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. O que importa é que o ator está fazendo no palco naquele momento, né? Não se importa muito. As pessoas acham que isso é uma coisa... Nós, atores mesmo, quando nos reunimos após uma peça teatral e tal, que a gente, mesmo quando a gente encontra alguém que já está lá fazendo televisão há algum tempo, a gente conversa muito sobre isso. E aí ele fala, é um endeusamento, né? Exato. Eu senti isso muito no México, que eu passei um tempo lá com o pessoal da Televisa. Aliás, vai um beijo aí pro pessoal todo do México, aí Silva Pasquel, o Alejandro, o Atelio Campos, enfim, o Gustavito, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas lá do México. Então a gente sente muito isso mesmo, né? Um endeusamento. Um endeusamento. E quando se reúne é todo mundo igual, bebendo junto sabe? E até brinca e fala sobre essas coisas mesmo, né? Porque, por que as pessoas nos veem desse jeito? E são só personagens. Aí às vezes as pessoas é até bom... confundem o ator com o personagem. O ator com o personagem, e isso aí fere, porque o ator ele quer fazer os seus trabalhos. E pode criar até uma marca. Por exemplo, todo mundo lembra de Scarlett O'Hara de O Vento Levou, mas poucas pessoas se lembram do nome da atriz. Então cria aquela marca de ser um ator, uma atriz de um personagem, porque impactou tanto na vida das pessoas que as pessoas não se lembram do ator ou da atriz, sim, mas se referem a ele ou a ela apenas como aquele personagem. Não consegue imaginar aquela pessoa, aquele ser humano, realizando um outro papel. Ele está falando de uma excelente atriz, que inclusive para mim o maior sucesso dela foi quando ela fez Uma Rua Chamada Desejo, que também, Uma Rua Chamada Pecado, ao lado do Marlon Brando. Ela ali estava fantástica. E ela tinha uma frase no Vento Levou que ela falava assim, toda vez parava ela dizia, amanhã é um outro dia. Amanhã é outro dia. Uhum. E infelizmente estamos chegando ao fim desse programa aqui, Gênesis. Com certeza nós vamos ter outros programas ainda antes da sua peça vir para cá. E o nosso povo quer saber tudo a respeito. Com certeza.
Eu quero desde já agradecer você pela oportunidade de estar conosco aqui, nos concedendo essa entrevista. Eu que agradeço. E agora deixo suas considerações finais ao nosso público. Então, as minhas considerações finais é que eu gosto da hospitalidade do povo daqui de Itanhaém, que já tem um fundo histórico muito grande, né? A gente sabe que tem a Cama da Anchieta, a gente sabe que já foi gravada aqui na cidade uma novela que foi de enorme sucesso da época, Mulheres de Areia. Que o Espantalho também, são duas novelas, né? Tem o Espantalho também, que foi gravado aqui, eu não sabia. Foi gravado no Suarão, inclusive. Então, vejam bem, então tem já é ligado à arte. Então, as minhas considerações é que continue se alimentando da arte, porque as pessoas podem te roubar tudo, mas não vão roubar o seu conhecimento. Olha só. Gênesis, muito obrigado novamente, parabéns, sucesso, viu? Obrigado. Pessoal, é isso aí, obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.